Olá, eu sou Leandro Caroso, estou aqui no Altamente Rentável, sempre aguardando por você, um dia super especial, ao lado do meu casca de bala, Francisco Caroso, Barril Dobrado é o nome desse rapaz aqui. É nóis. E como eu falei, hoje é um dia especial, tá aqui com a gente, um cara que tem muito a entregar, e eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai sair daqui com conteúdo rico, para poder você botar em prática com vários insights. Está aqui Rafael Bastos. Esse é o cara, gestor de grandes fortunas, family office. Só que ele não tem só para poder entregar de grandes fortunas, abrir uma lacuna, uma exceção, né, Rafa? Para poder usar a mente criativa dele para também falar sobre investimentos menores, tickets menores, com spread aí de 6 meses. Top, Rafa, seja muito bem-vindo, meu irmão. Meu amigão. Prazer aqui, imenso, top, prazer viu, estar aqui de volta. Hoje vamos ensinar aqui a turma a comprar ativos rápidos, né, lá fora, entregar essa inteligência aqui, vai ser útil para a audiência. Bacana. Mas antes disso, dá um pequeno teaser aí da sua carreira, Rafa. Fala quem é Rafa Bastos. Pra galera ver que é de peso. Cara, eu sempre trabalhei com gestão de fortunas, né? Tenho 21 anos no mercado financeiro. Fui o primeiro agente autônomo da XP, hoje, imagina, na época a gente brigava lá com os bancos, já tive gestora de recursos, casa de análises, e desde 2012 a gente está bem orientado na administração de grandes fortunas, famílias que precisam de gestão 360 graus, né, além da liquidez, sucessão, tributário, internacional, bank. Então a gente tem um multifamily office, foi o primeiro multifamily office inclusive daqui da Bahia e um dos primeiros aqui do Nordeste, né? E a gente já tem aí 13 anos, né, administrando patrimônio e boa parte desse período fora do Brasil, né? Inclusive o multifamily, nós abrimos ele inicialmente em Quiasso, né? A gente começou a nossa operação na Suíça, atendendo não residentes. Na época a gente atendia muitos jogadores de futebol também. Então essa vivência internacional está no nosso DNA desde sempre, né? A gente sempre precisou olhar para relações de bitributação, oportunidades imobiliárias, crescimento de PIB, estrutura de endividamento de países, porque já era a realidade da gente, né? E aí desde 2019 e 2020 a gente vem também com mais preponderância atendendo famílias brasileiras e famílias que com muito êxodo de capital, né? Porque estão aí acompanhando os seus portfólios internacionais em dólar, em euro, em francos, libras, né? E a gente está sempre tentando aí juntar os ponteiros, né? Então nossos clientes são clientes muito conservadores, né? Famílias com mais patrimônio, elas têm uma preferência maior por proteger do que por crescer, né? Naturalmente a gente acaba tendo muito imobiliário, eu diria que hoje quase a metade das nossas políticas de investimento estão alocadas no imobiliário, né? Então é algo que a gente domina bem, a gente tem uma desenvolvedora no grupo só para acompanhar os investimentos imobiliários dos clientes, né? Temos participação também numa empresa de BPO para poder dar uma organizada nesse aspecto. Hoje já são quase 20 SPS funcionando ao mesmo tempo em projetos, né? Então é um desafio grande para coordenar tudo isso, né? E boa parte disso no internacional. Então acho que vai ser rico demais aqui para a turma para entregar e emprestar essa experiência, essa inteligência para todo mundo fazer dinheiro. Dentro desse negócio de family office, multifamily office, explica um pouquinho para a galera entender o que é uma family office e o que é essa multifamily office. Legal. Como é que funciona isso? A estrutura do family office, o escritório da família, né, é algo que é secular. Existem há 500 anos já na Europa, inicialmente com estruturas de single family office. O que é o single family office? É um family office que atende só a uma família. Por exemplo, família Rockefeller, família Rothschild. Eles têm family offices próprios que atendem apenas ao patrimônio daquela família, visto que o volume de demandas ele é relativamente elevado, né? Quanto mais o patrimônio cresce, quanto maior é o patrimônio, maior é a cauda de esteiras de serviços, de atividades de back-office, de processo de controladoria, originação, controle, reinvestimento. É algo que demanda muito tempo. Normalmente famílias, por exemplo, bilionárias já demandam estruturas de single family office. Famílias que estão ali consideradas já aptas para uma estrutura de multifamily, que são ali acima de 50 milhões, até uns 600, 700, são mais adequadas terem um multifamily, porque
No multifamily você tem uma estrutura de serviços de inteligência que pode ser diluído nessas famílias, né? Às vezes fica muito caro uma família só, tem uma pessoa de allocation internacional, uma pessoa de allocation doméstico, uma pessoa de societário, uma pessoa de previdência, uma pessoa de riscos. Então, o multifamily ele acaba atendendo a mais de uma família, né? Com volumes de patrimônio menores do que as que demandam um single family, justamente por conta dessa pulverização. Mas basicamente a estrutura de atendimento é o mesmo. Legal. Inclusive hoje a gente forma muitos single families, né? Como a gente não tem uma capacidade grande de atendimento, eu prefiro às vezes passar 6 meses a 1 ano com a família, organizando ela, para ela seguir sozinha, do que não poder colaborar com ela, já que eu não posso assumir um contrato de 10 anos, de 15 anos. Né? Vem cá, bicho, para eu entender, vale a pena a partir de qual valor montar um family office? Tem isso? Não tem isso não. Depende da perspectiva de crescimento de patrimônio, do volume de rotinas que o patrimônio tem. Nós já tivemos clientes com 30 milhões de patrimônio, que a gente entendia que era necessário, que tinha um processo de crescimento de patrimônio, de implementação de governança, de sucessão, de internacional, e que a gente aceitou esse mandato, como já tivemos clientes com 250 milhões que a gente convidou para poder caminhar para um processo de acompanhamento de board, porque já não precisava de organização, porque já estava tudo feito, da governança, sucessão, políticas de investimento, estruturas de rebalanceamento de carteiras. Então, depende do momento de cada um, né? Não está tão relacionado ao tamanho do patrimônio, está muito mais relacionado ao volume de tarefas ali, de necessidades que se tem, né? Interessante isso, né? Porque eu falei, não sei se... Porque tem uma diferença, o cara tem uma patrimonial ali com seu, sei lá, 5 milhões de patrimônio, já vale a pena para ele pensar em tornar o negócio mais profissional? Depende de quanto ele vai produzir a mais de patrimônio, porque esses 5 milhões, por exemplo, você pode construir uma política de investimentos para essa carteira, de alocação dinâmica, no imobiliário, inclusive, dentro da patrimonial, ciclos curtos, ciclos médios, ciclos longos, produtos em moeda real, produtos em moeda dólar, produtos com garantia, sem garantia. Você monta uma política de investimentos. É possível você acomodar um regramento para essa patrimonial em termos de administradores, qualificações, restrições, o que ele pode fazer, o que não pode. É possível você regular a composição dos acionistas também, para deliberarem quem vão ser os administradores, quais vão ser as competências ou não, e deixar tudo pronto de modo que o processo do dia a dia esteja mais relacionado a originar os investimentos que precisam ser reinvestidos, e aí já não precisaria mais de um multifamily, mas de repente se há uma estrutura sucessória para ser feita em conjunto, revisões matrimoniais, revisões securitárias, se de repente essa família tem uma empresa que precisa de uma parte de corporate, depende muito, não está relacionado mesmo ao patrimônio, né? Depende desse mix de necessidades aí que a gente identifica. Isso é legal, rapaz. Isso você tocou em pontos você pensar super diferente. Importantes. É muito importante isso, porque vamos pensar dessa forma aqui, que eu fiz até na minha cabeça um comparativo, né? Então, se você está numa empresa, você está pretendendo crescer, que foi o que a gente fez com a Caruso, por exemplo. Perfeito. A gente contratou um escritório lá em São Paulo pesado, um camarada sênior, que está nos preparando para ir a um mercado mais forte, né? O que ele fez? Estruturou a nossa governança, estruturou o nosso acordo de sócios, estruturou o nosso contrato social. Então Perfeito. Ele vai trazendo robustez. Olha que legal, e eu vou chegar lá no investimento. Então, se você pegou a sua empresa e você estruturou a empresa para poder ser mais rentável, para poder ter mais credibilidade, mostrar mais credibilidade, garantir mais transparência, até os balanços, né, auditados, Perfeito. Como se fosse uma SA sem ser. Foi isso que nós pedimos a ele. Eu quero ser um SA sem ser. Então, ele se preparou. E aí, vocês que estão aqui ouvindo, entenda que a sua família, ela é uma empresa. A mais importante, né? A mais importante de todas. Então, você tocou nos assuntos importantes, velho, porque, inclusive, esses advogados, eles prepararam, inclusive, acordos nossos quando fomos casar. Perfeito. Então, existe isso. Aí você falou da questão... Acordo de convivência. A relação matrimonial, os acordos. Então, você pegar a sua família... Entender que aquele patrimônio que você que está aí 40 anos, 45, está na ponta com essa idade para poder... Você já tem algum e você está você tá vivo para poder produzir mais. Perfeito. Para poder não sair dando tiro louco, né? Para proteger a sua família, tem que fazer um negócio desse, cara. Sabe? Você tem que ir para participar, você tem que ter um especialista.
como você, Rafa, para poder organizar o pensamento desse patriarca, dessa família, e ele conseguir escalar numa velocidade grande, mas de forma organizada. Porque eu vejo muita gente escorregando em casca de banana quando chega a 60 anos e perdendo tudo, meu irmão. Eu já vi. Diga se eu conheço essa história. Conheço essa Muitos, história, né? muitos assinam contratos errados, fazem Caramba, processos. faz tudo errado, velho. O próprio Eike Batista, né, tomou uma escorregada de banana dessa na vida. E tem vários. O mercado imobiliário, ele é um mercado que forma muitos milionários e bilionários. Lastreia muito isso. Então, assim, rapaz, pega esse conselho de Rafael aqui, cara. Organiza a tua empresa, que é a tua família, e você pode alavancar estruturado. Eu tenho certeza que você vai minimizar muito o risco que você não consegue mitigar. Viu? Parabéns aí. Eu pensei falar uma coisa, aqui, velho. O mercado imobiliário é o mercado que mais forma milionários no mundo todo. No mundo inteiro. Nós que só atendemos famílias milionárias. A gente observa todos os dias no nosso dia a dia as famílias que ascendem com aqueles patrimônios que foram comprados há 40 anos pelos avós, pelos pais, são as que hoje estão patrimonializadas, podendo vender os ativos 40 milhões, 50, 30, 60 e construir a vida das gerações futuras, né? Nunca vi, na minha experiência, nenhum ativo como uma terra promover uma valorização e incremento de riqueza para uma família do que qualquer outro, né? Não estou tirando aí, por exemplo, os ativos voláteis como o Bitcoin. Peraí, né? Tá falando, Vamos respirar aqui. Calma, não tô falando da moeda, eu tô falando do ativo. Do ativo. O terreno você pode comprar com Bitcoin, com dólar, com real, com o que você quiser. Eu tô falando do ativo, né? Tá certíssimo. Porque essa turma gosta. O mercado imobiliário, ele é o mercado que mais forma milionários no mundo, né? E a gente que está nessa ponta, atendendo as pessoas que passam pelos eventos de liquidez por conta dos ativos imobiliários, né? Pra gente é muito claro essa direção. Que bom, viu? O Rafa, tu pega então, a ideia é pegar essa família, e aí às vezes a família vem sem estrutura, você organiza Você organiza Quando não vem com estrutura, atrapalhada, né? Que é pior ainda, né? O contador que recomendou um negócio, o contador fala, não, mas SA é mais difícil. Mas você fala, mais difícil como? Como de que tipo? Mais difícil porque a gente tem uma governança, né? O advogado, que é o advogado da família, é terrível, né? Que é o cara que cuida do trabalhista, do civil, do criminal, do tributário, sabe? O clínico geral do interior, né? Geral. Às vezes vem até pior, né? E muitas vezes vem, com patrimônio grande, mas não tem estrutura. Sim. Não tem nenhuma relação entre ter patrimônio grande e ter estrutura. Quem tem patrimônio grande porque é bom em algo, né? Indústria, comércio, serviço, real estate, que não tem nenhuma relação com ter uma boa governança sobre o seu próprio patrimônio. Né? Outro ponto importante que você falou que me chamou a atenção, que é o seguinte: às vezes a gente vê lá um cara grande nem sempre tem estrutura, né? Aí é o seguinte, agora imagine o potencial que esse cara teria se tivesse estrutura, cara. Já vindo, né, Gabi? Você já vindo desde o início aqui, no piloto bacana. Tem gente que é um excelente, não é provedor não, mas um excelente produtor de riqueza. Uhum. O camarada é aquele cavalo retado mesmo, produtor de riqueza. E ele não tem uma boa administração, porque não dá para você fazer tudo. Você quer ver? Médicos, por exemplo, são muito desses, né? Então você tem muito médico que é produtor e que precisa de uma gestão aqui. E essa gestão, por vezes, é até a esposa. E eu acho massa, encontro casais assim que ficaram massa. Mas também vejo muita gente que do mesmo que entra é um volume que sai, né, cara? Então, não sabe produzir riqueza com o patrimônio já construído, né? Você que tem aí sua riqueza também com volume, também pensa para ver se está estruturado, para ver se é isso. E por mais que você pense que esteja estruturado, consulta um especialista para poder entender se mexendo em alguns pequenos ajustes finos você não consegue decolar ainda mais, né? O Rafa, estrutura e orienta os investimentos também, não é isso? Sim, então você fica mantendo ali a galera não orientando. Não só orienta, a gente gerencia mesmo, né? A gente faz pela família, né? Então tudo é dentro de casa, todas as políticas, disclosures, estudos, as gestões discricionárias, determinação dos comitês de investimento, políticas, membros do comitê, atividade de cada membro, a gente faz tudo mesmo, né? Lá no Multifamily, né? Então Entendi. A gente cuida do 0 ao 100, que é fundamental, né? A realocação dinâmica, ela é a atividade preponderante, né? Depois que a governança está encaixada, é basicamente voltar aos investimentos, desinvestir e investir novamente. Desinvestir e investir novamente. Aí entra na esteira de originar,
Controlar, entregar. Original, controlar, entregar. Muito massa. Infinito, né? Essa Instagram é muito legal. É o que tiver... Não, aqui é que a gente vai chamar a Rafa várias vezes, que é consultoria gratuita. Eu que aprendo aqui. Oi, massa. Ô, Rafão, dentro desse papo, da nossa trocação de ideia, eu vi que você fez aquela palestra focada também na internacionalização. Sim. Irmão, eu sei que você está aí, é um assunto quente do momento. Né? A gente está vendo aí a recém, né, mexida a eleição. A gente sabe que quem assumiu agora é Trump, né, que é a economia punk, tem algumas mudanças, né, irmão? E fala um pouquinho do que é que você tem visto aí do cenário, né, econômico e por que esse pensamento aí de começar a levar a galera no processo de diversificação de capital para fora, né, irmão? Legal. Essa própria expressão internacionalização, ela começou a ser muito usada aqui no Brasil. A gente não via essa expressão há 2, 3 anos atrás. Hoje em dia, eu, pelo menos no meu Instagram, não sei se é por conta dos algoritmos, sou impactado o tempo inteiro na internacionalização. Bom, Trump, governo expansionista, republicano, um bilionário que veio do real estate, que veio do imobiliário, que sabe a força que o real estate tem, que estimula no tributo, no emprego, nos impostos, nos pacotes econômicos. Então, o último governo dele, a gente teve 4 anos de muita grana, nos Estados Unidos fez muita grana, e ele não tinha um Senado, dessa vez ele tem um Senado. Isso pode gerar algum excesso, né, por conta ele é muito... muito bairrista, ali, muito protecionista, então tá falando em fechar barreiras comerciais, algumas polêmicas. Querendo deixar a galera aí quietinha, né? Eu não vejo como positivo, mas a economia vai crescer muito lá, vai ter muito... Os caras vão tirar logo a China da jogada, né? É o que você tem na pauta. Entra nesse bate-papo, não vamos falar de real estate. Mas ele tá aí, então assim, é muito positivo para o brasileiro, por exemplo, que tá pensando em alocar capital lá na Flórida, né? Um ambiente... Estados Unidos em geral é um ambiente com uma governança muito boa, né? Muito segura, né? As coisas funcionam, tem prazos claros, não há uma corrupção no meio do processo. A gente que explora o mercado imobiliário, a gente tem uma legalização do empreendimento em 60 dias, é algo maravilhoso. Legal, você saber que é em 60 dias, né? E sem ter que, né? Não tem ninguém que vai lhe chamar para conversar no meio do caminho. Ninguém, né? Você tem um PDDU, você protocola o seu projeto, ele está dentro, ele vai ser aprovado, entendeu? Essa previsibilidade, essa segurança é muito, legal, é muito rica lá, né? E misturado essa história do câmbio, que as pessoas estão vendo o câmbio bater próximo a R$6 de novo, todo mundo voltou a falar de internacionalizar, né? Como já é uma rotina nossa, de ter boa parte do patrimônio das nossas famílias, né, em outras moedas e fora do Brasil, a gente começou agora uma trilha educacional aqui na palestra, comentou, para ensinar as pessoas que não são nossos clientes, né, como elas podem também fazer para poder construir um patrimônio de moeda forte, algo touch points acessíveis, né, produtos de menor ticket, de menor ciclo. Isso é uma coisa importante também, como o mundo está muito confuso politicamente, as curvas de juros estão inflexionando, mas já estão abrindo as curvas futuras, não se sabe exatamente para onde essa estrutura monetária atual vai. A gente tem preferido também falar de ciclos mais curtos, né? De evitar produtos, por exemplo, internacionais de ciclos de 5 anos, de 6 anos, preponderar ali os de 10 meses, 12 meses, 6 meses, né? Que são mais escassos, mas sim, são possíveis de serem originados e vão dar uma segurança muito maior para o investidor que não vai ficar exposto a esse ciclo, né? Tem uma informação importante. Quando a gente fala de real estate, né, que a gente defende muito, eu gosto muito, a base monetária do mundo, né, falando em Estados Unidos especificamente, de 2020 até 2024, eles emitiram 50% de toda a base monetária já emitida na história, né? O endividamento sobre o PIB no mundo, ele é um endividamento bem relevante, que chega aí a 30% do PIB. Então você tem que ter uma produção de dinheiro suficiente para pagar a dívida e para fazer aquela estrutura crescer. Você precisa botar mais dinheiro, cada vez você precisa botar mais dinheiro, mais dinheiro. E essa emissão de dinheiro novo é uma emissão de dinheiro que desvaloriza o dinheiro antigo. Então, se eu tinha $100 e o governo emitiu 50% a mais de moeda disponível, aqueles meus $100 eles se depreciaram, já não tem mais o mesmo poder de compra, que é inclusive a tese dos bitcoiners aí, né? E essa estrutura de perda de capital, ela dificilmente é compensada em instrumento financeiro.
Você consegue fazer um terreno crescer 100%, você consegue um ATI de 40% no loteamento, mas você não consegue fazer isso no instrumento financeiro, numa bonde, que vai lhe pagar dólar mais 8, dólar mais 10. Não, ao contrário. Né? Então, assim, pensando em internacionalização, que é um call fundamental, pensando em contabilizar o nosso patrimônio em dólar, por exemplo, seja onde ele esteja, há um objetivo que não é vencer a inflação, que é vencer a emissão de moeda. Essa emissão de moeda dificilmente vai ser superada com instrumentos financeiros. Você está certíssimo. É economia real. Né? Tá certíssimo. Todo milionário investe em economia real. O instrumento financeiro é um caminho de acesso para quem está acumulando, crescendo, que não tem acesso a dar um cheque eventualmente às vezes maior, ou não tem alguém para fazer por ele, né? Para indicar onde fazer. Irmão, a gente já mostrou que é interessante. Muito bom, viu, cara? Né? Isso aí foi... Já mostrou o porquê ir. Agora vamos falar de como ir, velho. Como é que você tem... Como é que... Para transformar a ideia mais fácil, né? Porque aqui... Muito boa essa pergunta, né? Tem o público ali, meu irmão, que vai estar disputando ali seus 500 mil, né? Difícil, mas tem um cara que já tem seu 1 milhão, já tem seu 1,5 milhão e por aí vai, né? Então dá uma lógica para o cara começar a entender, tá na hora de eu ir, não tá na hora de eu ir, como é que eu vou? Ó, eu vou dividir a resposta em 2 partes. Nossa. Primeiro falar dessa história do câmbio, né? Que fica muito na cabeça das pessoas. Será que é a hora? Será que o dólar vai voltar, né? Quando você decide dolarizar, vamos falar em dólar, parte do patrimônio, é muito pouco relevante a cotação que você está dolarizando, né? Porque é uma decisão de vida. Eu estou dolarizando aquela parcela do meu patrimônio e aquela parcela eu vou começar agora a produzir patrimônio em outra moeda. E aquela produção de patrimônio ela vai ter inflação, eu vou ter outros momentos de mandar dinheiro, com câmbio mais alto, com câmbio mais baixo. É pouco relevante o momento da cotação para um envio de uma remessa. É relevante se eu for fazer uma operação que eu vou e volto, que eu vou ter que me preocupar com a variação cambial. É importante isso que você falou, não é um trade. Não é um trade. Eu estou internacionalizando meu patrimônio. Momento de vida. Isso, e aquele, sei lá, 20% do meu patrimônio que eu internacionalizei, agora ele vai se produzir receita naquela moeda. E é lá que vai ficar. E eu não penso em voltar, eu penso em que ele cresça. E se eu recebi mais 1 milhão, eu vou pegar 200 mil e botar lá 800 aqui. Não é levo para daqui a pouco eu tirar, né? Levo para começar esse pensamento, o indivíduo que está pensando nessa hipótese, ele não deve pensar em internacionalizar. Legal. Quando ele estiver convicto de que é a hora dele pegar uma parte da produção de riqueza dele e colocar numa outra moeda para diversificar politicamente, cambialmente, etc, aí é a hora dele dar esse movimento. Ficar lá. Pra ficar lá. Agora, como que você trouxe uma provocação que é fantástico. Infelizmente o mercado financeiro é um dos lugares mais cretinos que existem Você sabe bem, né? no mundo, né? Eu conheço os bastidores disso. Por isso que eu escolhi estar do lado do cliente. Hoje eu tenho uma aversão a trabalhar para a instituição financeira, né? Muito bem, cara. Então a gente vê um movimento grande. Eu diria que hoje os grandes responsáveis no Brasil pela internacionalização da riqueza dos brasileiros são os agentes de investimento, né? Que estão ligados a corretoras, que abriram seus capitais lá fora e que estão mandando os recursos dos clientes para lá. De cada 10 casos que eu converso, os 10 estão investindo na própria pessoa física, né? Sem nenhum cuidado sucessório, societário, inclusive defensivo em relação ao arcabouço fiscal que saiu de reforma fiscal para patrimônio exterior. Então, tecnicamente, é 100% equivocado manter uma posição internacional na pessoa física, né? Você perguntou do como. O como é sempre através de veículos societários específicos para investir no internacional, né? Em se tratando de Estados Unidos, é importante ter um cuidado ainda maior, porque lá, não obstante o risco civil de você ter uma casa, por exemplo, sendo construída em seu nome, você tem um custo sucessório se acontecer uma falta que supera 45% da alíquota mínima, né? Então, é muito caro você correr o risco de entregar quase metade do seu patrimônio para o Estado, porque você faltou. Imagine, né? Bastando que, para gerenciar isso, eu ter um veículo offshore que vai custar $2.000 para abrir e $1.000 por ano para manter, você resolve esse problema. É barato. As pessoas têm esse mito, né, de que uma sociedade offshore é para multimilionários. Só o nome, né? Parceiro. Você fala assim, rapaz, eu tô investindo que eu tô no offshore, parceiro. Diga aí, offshore, meu irmão. Já fica logo gringo, o negócio como é, o cara vai chegar na mesa do bar, tô investindo aonde? Você sabe que a gente foi contratado recentemente por um empresário importante aqui na Bahia para colocar uma ilha dentro de um offshore, né? Foi um exercício assim pra gente fantástico. A gente conseguiu construir as licenças através de um SA, conseguimos colocar isso numa ilha britânica e o custo da transação
que ele vai fazer dentro dessa operação ficou assim milhões de reais a menos do que ele gastaria de carga tributária. Então, assim, Como assim? Uma A ilha- ilha é aqui? A ilha Uma no Brasil? Uma ilha no Ele vai Brasil. vender lá fora, né? Não. A licença, né? As ilhas são propriedade da Licenciado. Marinha, né? Mas, Da Marinha. Da Marinha. Mas você tem o direito de uso, de você Sim. produzir ali melhorias, edificações, né? O cara meteu a licença E a pra gente poder... conseguiu fazer essa estrutura, Mas foi por muito quê, né? interessante. Porque ele estava negociando com um grupo austríaco e eles Isso, vai precisavam vender, né? desses veículos para poder participar de um negócio. Não, ele não vai nem vender. Mas falou em botar as coisas na offshore, tipo, Não é? pôs uma ilha, foi um negócio novo pra gente. Rapaz, interessante, massa, velho. né, cara? Muito E aí legal. dentro dessa modelagem, tipo assim, o cara pode começar devagarzinho lá o negócio dele. Não tem uma Pode, robustez... Não, E falar assim, tipo, porra, vamos bicho, eu lá. tenho que estar com tanto pra poder botar esse negócio pra começar a produzir lá fora. Mas você tem cheque para todo tipo de bolso, né? Se eu quiser comprar um terreninho no subúrbio da Flórida para pegar uma valorização de 1 ano e vender, eu vou comprar esse terreno de 15, 20 mil dólares. Quase todo mundo consegue participar de um investimento desse. Mas Legal. eu posso também participar de club deals lá, que eu vou fazer um cheque de 1 milhão para fazer uma incorporação lá na Brickell, em Miami. Tem todo tipo de operação, né? Aí depende do ciclo, loteamentos tem ciclos mais longos, construção de casas para venda tem ciclos mais curtos, flip de terreno tem ciclos mais curtos, house flipping, né? Você comprar ativos depreciados, retrofitar e vender, ou em leilão também são ciclos mais curtos. Então tem muito tipo de operação curta que dá para o brasileiro começar sem expor muito dinheiro, que também existe essa ideia, né? Não, pô, nos Estados Unidos eu preciso de um offshore, eu vou investir em dólar, preciso ser ultramilionário, né? E não é, com 2 mil dólares a gente abre um offshore, e com 15 mil dólares você compra o terreno, e você pode ter uma valorização aí de 5, 10 mil dólares esse terreno, a depender da curva de expansão que o subúrbio esteja passando, e em janela de 6 meses, 1 ano, o que é pouco de dinheiro absoluto, mas é muito de dinheiro relativo em relação ao percentual. E se você continuar crescendo seu patrimônio nessas alíquotas, você cria um monstro Com positivo. certeza, né? E como vai ficar lá, você vai ficar reinvestindo. Vai na tua capacidade operacional. É. Tem hora que você vai ter que aumentar o preço do produto para gerir menos produtos, né? Sim, Tem lá 30 pô. terrenos, pô, de repente vamos fazer 15. As políticas com lá dobro vão de preço, mudando, né, exato. velho? E é legal, pô, tendo com você mesmo vai chamando atenção, né? Não vai deixar na mão do cara... Na mão de uma pessoa que não tem expertise, tomar essas decisões, né? Daqui a pouco o cara tá lá fazendo um cara de besteira, que não é o caminho. Levou, tem que estar acompanhado. Sim. O Miami, inclusive, assim, é o berço do canto da sereia, né? Assim, todo mundo é o maior do mundo, todo mundo lá é o melhor do mundo. É o lugar para o brasileiro desinformado deixar o seu dinheiro e ter um risco grande, né? Já viu A Faria Line mais empoderada, né, irmão? Já vi muito problema. E normalmente brasileiros com brasileiros, né? Normalmente. Normalmente Ou seja, o cara sai daqui, vai roubar o brasileiro lá, velho. Que porra é essa? Às vezes não é nem roubo, às vezes é incompetência mesmo. Cara. A gente acabou de receber uma demanda de uma família que fez um investimento para construção de casas. Mas o cara tinha uma planta lá que ia custar 180 mil dólares e a obra saiu 260. 180 para 260 ao estouro, vocês que entendem de obra. E ele perdeu muita dinheiro grana, no ciclo dele inteiro. Então, assim, foi dizer que o cara tinha má fé, não era. Eu fui conversar com o cara, ele era um bobo. Falta de preparo. Falta de preparo, ele não sabia o que estava fazendo. Ele estava crendo que ele ia conseguir comprar o material, que ele ia concorrer com o Alinar e não ia, né? Ô, irmão, você me trouxe um ponto interessante aí que você falou, que é uma das preocupações, tá? Porque pra galera que tá nos ouvindo, a gente tem um compromisso aqui nosso. Pode tirar o terno aqui. Ô, meu irmão, você não precisa nem ter vindo dele. O pessoal, ele tá de camisa. Viu? Ficar de camisa. Tranquilo, pai. Você tá, o rapaz, vamos fazer aqui uma eleição, você vai ganhar, Rafa. O cara mais estilizado que passou por aqui até agora, ô, meu irmão. Também, né? A esposa dele é. É quem comanda, é quem a meu irmão, produtora, acaba afinado. O Rafa, e aí é legal o seguinte, pensar que pô, a gente sempre tem um compromisso de dar uma informação, a gente sabe que a galera ouve, né? E muitas vezes a partir dali já toma uma ação, né? Então é Perfeito. legal o compromisso que a gente tem de trazer pessoas boas, né? Que vão falar coisas bacanas, realmente verdades e vão levar em bons caminhos. Perfeito. Porque, porra, eu quero que a nossa trajetória esteja sempre junto, né? De decisões que a pessoa tomou sendo boas decisões, não que o cara falou, porra, meu irmão, você me levou um cara lá que me botou na furada. Não é essa a ideia. Sem dúvida. E, porra,
Eu acho do caralho essa ideia de levar uma grana pra uma moeda forte, e essa ideia é massa. Mas, assim como eu acho do caralho também o cara que tomou essa decisão, irmão, procura um profissional bacana pra poder te levar e fazer um acompanhamento. Não vai também, vai no teu contador, abre um offshore aí pra mim, né? E depois chega pro advogado lá e, rapaz, estrutura esse negócio aí pra mim. A gente vê isso todos os dias, viu, Chico? A gente tá com um cliente agora que pediu uma ajuda pra fazer um bloco lá de 15 casas pra ele. E aí ele tinha um contador em Orlando, que é um amigo dele, um brasileiro que é contador em Orlando. O contador, usualmente, ele entende de contabilidade, né? Planejamento tributário, ele muitas vezes foge da esfera de saber ali do contador. Sim. Só que a postura, raramente é eu não sei, né? Vamos procurar alguém que saiba. Normalmente é emitir uma opinião que nem sempre está certa. Verdade, Rafa. E esse cliente, ele está entrando agora, a pessoa física dele, dona de uma sociedade de investimentos nos Estados Unidos, o que resolve uma questão da responsabilidade civil, mas ele está incorrendo naqueles custos sucessórios que a gente acabou de comentar aqui. Isso, para um volume de 15 casas, falando casa a casa 250 mil dólares, é um volume relevante de dinheiro. Relevante. Por conta de 2 mil dólares para abrir um offshore, ele está deixando de fazer um planejamento correto, que é usual, né? Todos os wealth de private bank dariam a mesma recomendação. Mas a gente deixou ele seguir o caminho dele, naturalmente. Ele escolhe o caminho. Ele não é uma família atendida do nosso multifamily. Mas esse tipo de situação a gente vê aos montes. Não só de quem não procura um profissional, mas de quem procura também um profissional e ouve uma recomendação errada. Que acontece muito, porque é algo novo ainda. As pessoas não estão sabendo como... Você pergunta a cada 10 pessoas como é que vão lidar com a reforma tributária no exterior, as pessoas não sabem dizer. Ainda está uma coisa, né? Vai ser 15%, não vai, é por disponibilidade, eu vou tributar no caixa. Então, assim, sim, é obrigatório procurar um profissional que apoie você na estrutura societária. E é obrigatório achar um profissional que apoie você na originação de produtos onde você vai investir. Não vai ser o mesmo profissional. Né? Não? Não vai ser o mesmo profissional. Não pode. Aqui os societários normalmente são agentes fiduciários, são estruturas de family office com serviços particionados, escritórios de advocacia internacionais. Eles é que vão abrir a sociedade, abrir a conta do banco, abrir a sociedade de investimento, criar os acordos de sócio, deixar a governança ok. Quem vai originar lá produto é o general contractor, Sim, é o broker, né? São outros profissionais que você tem que ter servindo a você. É uma cadeia, como aqui no Brasil, né? Sim. Pra gente colocar um produto para andar, você tem que ter um cuidado, não comprar uma posse, né? Não, ter cuidado se não foi vendido 2 vezes no cartório a matrícula. Essas coisas que cada país tem a sua dificuldade, né? Você lá, você tem um time multidisciplinar, então. Sim. Né? Conta um pouquinho da tua organização, do fluxograma que tem lá, dessa organização, porque você precisa dessa equipe multidisciplinar. Para poder abrir, para poder o broker. Eu te perguntei isso, né? Quem vai construir. Como é essa organização, Rafa, lá do teu escritório, para poder você abarcar esses serviços? Porque, pelo que eu estou entendendo, eu acho que o pessoal também aqui, a gente está numa linha de uma empresa que vai atender a família de uma visão 360 graus. Você vai olhar dele do macro até o micro. Né? E é isso ali para o pessoal saber como é que se prepara para isso, para saber como é que a gente tem que organizar isso. Né? Então, eu vou dar 2 pontos de vista. Vou explicar como é que é lá no Multifamily e vou explicar o que eventualmente quem não vai alocar dezenas de milhões poderia fazer também. Porque são caminhos diferentes. Hoje, como eu estou desde 2014, lá na Flórida, por exemplo, construindo especificamente a mesma tese, que é pegando zonas de expansão nos subúrbios, de expansões industriais, né? Já estamos na 4ª cidade nesse período aí de 12 anos, então é uma tese validada, a gente já estamos originando produtos na 5ª cidade. Então hoje lá eu tenho um time de vendas, eu tenho um time de legalização, eu tenho um time de visitação com o cliente, tenho uma turma toda de acompanhamento e medição, tem todo o time de construção, tenho o meu time de administração que fica no escritório e boa parte do serviço eu faço do Desk Brasil. Toda a parte de abertura de contas de banco, abertura de sociedades, estruturas contratuais, nada disso eu preciso estar fisicamente, nem o cliente precisa estar fisicamente, porque a gente já tem os caminhos para poder fazer isso à distância, né? Então a gente tem um time robusto hoje porque é um volume de centenas de casas estáticas sendo construídas ao mesmo tempo. Então precisa de time para isso. Mas vamos pensar num cara que ele gostou da ideia, ele quer comprar um terreno lá para pegar uma valorização potencial aí nesses subúrbios. O que ele deve fazer? Ele deve procurar um agente fiduciário. Existem agentes fiduciários
muito relevantes no mundo, sabe? Como Harness, Trident Trust. Não temos nenhuma relação com esses agentes, mas são agentes que existem em 70 países, 60 que só fazem isso. Ele vai lá, indica o país que ele quer, eles vão abrir a estrutura, mandar a documentação, deixar a empresa aberta. Com a empresa aberta, existem diversos bancos hoje suíços e americanos que conseguem abrir a conta à distância. Inclusive, vários bancos brasileiros estão lá na Flórida, né? Como o Banco do Brasil, como o Bradesco. Então, se o cliente quiser um atendimento em língua nativa, né? Ele consegue também. Abriu as empresas, abriu a conta no banco, é estudar um pouco do mercado. Um dos benefícios dos Estados Unidos é que tudo é público, né? Então você consegue acessar os dados da MLS, que é... Isso é massa. Você sabe, o preço está negociado, quando foi negociado, no Zillow, o preço que foi, não é meu vizinho disse que vendeu de 1 milhão e meio, não. Foi vendido ali pelo preço de X. É massa isso, né, velho? Massa mesmo. Então o mercado é muito transparente, né? Então você consegue saber... hoje, por exemplo, na região que nós estamos, o prazo médio de venda de uma casa construída é de 26 dias. Isso é dado oficial, não é Rafael que está dizendo, né? É o dado da própria Zillow. Aí, meu irmão, jogue duro. Tava no... Eu. Fique tranquilo, aqui a gente faz ao vivo aqui, fique tranquilo. Rafa, isso é importante, cara. E quer ver um negócio interessante que eu acabei de pensar aqui, por exemplo? Para o cara começar, se você quer sair... Agora, Rafa, não tem um banco mundial que o cara possa usar esse dinheiro também onde quer que ele esteja? Tem, todos são, né? No final das contas, hoje com o cartão, o Wire Transfer, você... Então eu posso usar meu dinheiro que está lá, eu posso usar também Sim, aqui. você deve. Inclusive, os Estados Unidos tem uma característica legal, porque lá as empresas são contabilizadas como o nosso lucro real, né? Só que as despesas dedutíveis não são restritas iguais aqui. Então você pode, por exemplo, financiar viagens internacionais, despesas comerciais relacionadas à atividade imobiliária, despesas de planejamento, de serviços, através da tua própria empresa norte-americana e abater isso da tua base de cálculo, né? Então, respondendo já muito com 2 em 1, né? Muito legal isso aí, cara. Muito bom. Ô, Rafa, dentro dessa lógica, você está concentrando seus esforços nos Estados Unidos ou tem operações em outros lugares que você vale a pena também? Boa. Tem sim. A gente começou uma operação imobiliária na Suíça e na França, né? A Suíça mudou a legislação em 16, a partir de 17 já não dava mais para quem não tinha visto B e C para ser beneficiário final das SPEs, né? Suíças. A gente saiu de lá, fizemos umas operações na França, começamos Portugal em 2018, né? Na Flórida a gente está desde 2014, é uma operação bem recorrente. E hoje basicamente eu estou mais orientado a Portugal e Flórida. Né? Eu estou com algumas análises em Alemanha, Londres, mas a gente não está interessado nesse momento em sair do óbvio. Porque Estados Unidos está muito óbvio, porque com o Trump, o que a gente já faz, ativos lá que a gente está conseguindo entregar estão em 20%, 25% ao ano, estão excelentes em dólar, entendeu? Agora, por exemplo, Portugal é um mercado muito líquido, né? Portugal é um país no oeste europeu que é muito pobre, por si próprio, português, ele não tem renda, é um dos menores salários mínimos lá da União Europeia, mas é um local onde os milionários europeus vivem. Então é um local que, para o imobiliário, você tem muita margem de lucro. Você vai abrir uma franquia lá, é muito perigoso. Você vai abrir um comércio, é muito perigoso. Mas você vai construir uma casa de luxo em Cascais para vender. Top, sabe? né? É 1, 2, 3 e já. Então hoje a gente está fazendo muito retrofit lá em Portugal, que são as renovações. Você compra um prédio de 14, 16 unidades ali, 2 milhões de euros. Já com uma licença de renovação, retrofit ali em 3, 4 meses, gasta mais 300, 400 mil euros. O banco... Portugal, Estados Unidos, o financiamento ainda é muito barato, né? Lá em Portugal, por exemplo, se você quiser, você consegue cash out de até 50% do que você pôs para um retrofit, com taxa de 4% ao ano, né? Potencializa muito, imagina. Com certeza. A exposição de caixa ao ano. A gente nem sabe o que é isso, né, velho? Não, e a exposição de caixa fica a metade, assim, quando você faz um lucro de 40% de margem sobre sua exposição de caixa, está lucrando 80% de ti. Então, assim, faz muito sentido, né? A gente está muito acelerado lá, é um país de língua nativa portuguesa. Os brasileiros gostam muito de Portugal e da Flórida, então para a gente faz sentido também. Às vezes vamos oferecer um produto imobiliário na Turquia, pode ser super luxo em Istambul. Se for uma coisa muito atípica, a pessoa não fica confortável, né? Lisboa não, todo mundo vai, Cascais, sim, tá todo mundo indo, Flórida, Disney. Então, são locais que a gente entendeu que fica mais confortável para a gente poder escalar um pouco mais e ter previsibilidade dos negócios, né? Mas a gente não tem restrição com país nenhum. Eu estou indo em janeiro agora para o Paraguai para olhar algumas operações lá em Assunção de estoque de terrenos, né, para uma família. Legal, irmão.
Rapaz, você me falou um negócio aí interessante. Pra essa família, né? Você tá indo pra um direcionamento que você vislumbrou e falou, rapaz, vou alocar aqui por algum motivo? Tem um direcionamento? Especialmente, um dos sucessores está fazendo uma saída fiscal, vai ficar com a residência fiscal no Paraguai. Então a gente decidiu que a gente também vai montar um pipeline de alocação por lá. E aí, para a gente não comprar um lote de um incorporador, a gente mesmo vai fazer a incorporação. Legal. Que a gente tem cheque para isso, né? Então vamos lá comprar a área, fazer a infra, liberar. A gente está conversando já com algumas construtoras locais e um gestor de projetos. E aí vou sair com o lote do meu cliente dentro do resultado da operação, né? Mas é um call específico, não é um país que eu, por exemplo, tenho olhado no meu pipeline, mas surgiu nessa cidade e a gente tem que fazer também, velho, que cada país tem uma zurra de sua governança, isso, aquilo, sua política, né? Suas leis e tal, pra poder, meu irmão, você entrar e saber. A parte cultural também é muito forte, né? Se você não tiver quem confiar lá, meu irmão, pra chegar num país, né? Que eu acho que o grande elo, né? Que daqui é o seguinte, é do caralho levar a grana. Mas o grande elo é a confiança, pô. Leva minha grana com quem? Levo com quem? Eu posso ouvir essa pessoa, né? Imagine, porque qual é o grande desafio, velho, do cara que tem pouco? Se o cara levar o pouco e ele precisar reaver, ou tem um problema. Então, se ele não tiver uma pessoa aqui apoiado, entendeu? Tem que estar apoiado. Então, por isso que eu falo, aí qual é a fonte? Porra, é ter Rafa aqui, que a gente, porra, valida, entendeu? É ter um cara de confiança pra poder fazer uma transação, entendeu? Aí agora bater e fala, vou internacionalizar a minha grana e vou de peito aberto? Eu vou estudar pra ir? Mas não, aí pra onde é que o cara vai? Pra instrumento financeiro. Porque mesmo sem ele saber o que é que tá acontecendo, ele confia que tem alguém que saiba que vou tá alocar em dólar, ou então vou botar em criptomoeda, né? Você falou um negócio bem interessante, viu, Rafa? A desinformação leva à ignorância. Perfeito. Então o que é que acontece? Por não saber, as pessoas acabam alocando recurso e tendo rentabilidade péssima, né? Ou inclusive, se você pensar na taxa de inflação, você consegue perder dinheiro, né? Nos instrumentos financeiros. Vejo muitas pessoas. Sem dúvida. Muitas pessoas. A minha sogra minha falou, não, meu filho, vem ver um negócio aqui. Eu falei, minha tia, pelo amor de Deus, não faça um negócio desse aqui, sabe? E se as pessoas que estão nos ouvindo levarem ao conhecimento sobre isso que a gente falou aqui, de mercado imobiliário, da parte da segurança que o mercado imobiliário traz, né? Um bom assessor, um bom gerenciador, e você tirar... Porque se você... Muitas vezes a pessoa fala sobre diversificar a carteira. A gente chamou aqui um amigo meu, Carlos Falcão, gente boa demais. Ele falou, cara, eu já tive minha carteira 70% no mercado financeiro, 30% em imóveis. Hoje eu tenho o inverso. O oposto. Mas ele é um camarada que ele tem uma qualidade de informação e é um camarada que entende sobre o mercado imobiliário. Perfeito. O que a gente precisa entender é desmistificar, como você está fazendo na Flórida e nos outros países, de desmistificar sobre o investimento dentro do mercado imobiliário. Sem dúvida. O investimento dentro do mercado imobiliário, ele tem que sair do passivo para o ativo. Porque... Hoje é isso, quando você fala para muitas pessoas sobre investir no mercado imobiliário, abre uma caixa negra na cabeça das pessoas que fala, eu vou ter que pagar IPTU, meu inquilino vai me dar trabalho, eu não tenho quem opere, eu tomei um tombo, a minha avó tomou um tombo, meu avô tomou um tombo. Perfeito. Então se isso não for desconstruído, se o HD não estiver limpo para receber, zerado, né, Rafa? Para receber essa mensagem, você vai patinar e você não vai encontrar um lugar seguro para poder fazer com que o seu dinheiro prospere, e você vai continuar no instrumento financeiro perdendo dinheiro. Então, eu na realidade, quando uma pessoa me pergunta sobre isso, eu falo, diversifique, mas aloque seu dinheiro mais sólido dentro do mercado financeiro. E essa outra opção, que é desmistificar, eu também, Rafa, sempre pensei que botar dinheiro para fora era para milionário. E você está aqui dizendo... eu não sempre tem essa pensei, sensação, né? Eu sempre pensei... Só essa palavra offshore já é chique demais. Tantas vezes que eu pensei em fazer isso, eu falei, cara, eu não tenho esse volume de recursos, cara, para poder botar, entendeu? Eu só vi isso, um filme, bicho. Então, offshore, botar lá em Malta. E aí, o que acontece? Eu tinha isso, e ouvindo você, começa a desmistificar. Perfeito. E eu começo a entender que eu também tenho a possibilidade de deixar recurso alocado para Real Estate Brasil e deixar recurso alocado Real Estate
lá fora, Perfeito. né? Com um ticket menor e como você falou, muito bem dito, que é o seguinte, os spreads, pensar nos spreads mais rápidos lá, para que você não, né, curtos, você se proteja também um pouquinho. Eu acho. Então fica uma dica maravilhosa aí. Vamos limpar o HD e a gente está nessa, né, aqui com Altamente Rentável, Exatamente. trazendo você para poder a gente desmistificar. A gente Fudeu, não lembra caralho, que diz o levar- seguinte, quem levar- conhece investe. O trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso, porque você pega a liquidez, qualquer lugar que você vai no YouTube, você acha como investir num CDB, como investir Isso. num fundo de investimento, como abrir uma conta na BTG. Agora precisa lá, como é que faz um regime de condomínio, como é que você consegue fazer um flip de terreno, como é que você faz um house flip, você não encontra conteúdo educacional. Então as pessoas acabam ficando restritas às opções bem tradicionais, acessíveis para todo mundo, né? Acabam não aprofundando nos tipos de alocação imobiliária e acabam investindo menos do que poderiam investir. Claro, Esse e trabalho de perdeu vocês dinheiro. educacional é fundamental de Eu fico chateado em perder dinheiro, formar o investidor, né? Porque ninguém ensinou. Mudar o Não, não mindset. tem, Ninguém exatamente, ensinou como é que mudar ele a ia fonte pensar em de fazer uma saúde. incorporação, pô. Ele não sabe qual é o passo que ele vai fazer no cartório. Ninguém ensinou. Exato. né? E até ele, do mesmo jeito que ele, lá na Flórida, ele também não está indo fazer incorporação, quem está indo para a agência sua, e ele precisa confiar, mas você, eu tenho certeza que na transparência que você tem, você dá a ele um cronograma e ele daqui pode ver o que está sendo feito passo a passo, dia por dia, né? Como a gente faz aqui nos nossos investidores, tem sempre, né, o newsletter, tem sempre, a gente manda para eles essa programação, dizendo o que está sendo feito, quanto está sendo feito, e faz a programação inteira, do tempo zero até o tempo Perfeito. que vai ter. E é isso, você aqui no Brasil também hoje as incorporadoras, elas abriram espaço para receber esse tipo de Perfeito. pessoa que falou, pô, eu não quero comprar um apartamento, mas eu quero Perfeito. investir no mercado imobiliário. Perfeito. É a mesma coisa lá, o cara não vai morar na Flórida, Perfeito. mas ele quer rentabilizar com a Perfeito. moeda segura. Sem dúvida. Isso é massa isso aí. A gente vem trabalhando em cima disso, fortalecendo esse pensamento. Divulgar, velho. Eu acho que você levar a melhor oportunidade, sabe? Pra quem tá te ouvindo, você realmente educar com uma perspectiva sem o viés. A gente fala aqui, velho, a gente tem incorporadora, mas a gente nunca fica batendo na porta do cara, não, velho, só compra comigo, faça. Não, Sim, não é claro, ideia, claro, velho. Eu quero claro, que abra sua mente. A onda é pra E todo quanto mundo. Abra quanto sua mais mente, pessoas meu irmão. adotarem essa mais vai ficar fácil É para todo legal, mundo, mano. né? Abra sua mente e aí você já enxergar que, porra, posso levar minha grana pra fora. Agora, porra, tem risco? Tem, Uma coisa- velho. Vai procurar uma coisa a legal pessoa que, certa, que né, me velho? veio à mente aqui, que eu acho importante a gente passar para a audiência aqui. Hoje eu diria que 70% dos problemas que eu vejo de pessoas que investiram lá é porque elas mandaram dinheiro para alguém. Olha aí, ó, é verdade. Tanto de lá pra cá, como daqui pra lá, é verdade. Ah, pô, leva pra lá e investe aí pra mim. Manda um É, mútuo, manda. vou mandar um mútuo para fulano, manda um empréstimo. E aí ele vai fazer o investimento imobiliário e vai me pagar o lucro. Entendi. Você deu um cheque em branco, né? Mas você jogou duro, você falou... 50 mil reais essa dica aí. E isso tem muito. Não, Gostei. isso tem muito, cara. Muito, Tome muito. cuidado. Mas 60, 70. Quando você comentou, o cara precisa confiar, eu pensei comigo, rapaz, comigo ele não precisa confiar em nada. Porque é tudo nome dele. A gente faz no offshore dele, né? Olha aí, ó. CD. Ele acompanha a O zorra dinheiro toda, é né, velho? dele, é ele que dá o ok no banco. Legal, Rafa. Esses cuidados Porra, né, cara, são fundamentais. Ah, o cara vai operar sua conta bancária? Não. O dinheiro você vai mandar pro cara? Não. O dinheiro é seu, no seu veículo, você opera, você contrata e aí você paga quem tiver que pagar pelo serviço que você teve, né? De consultoria, de Você faz a originação, do gestão que for. disso. Você bota ele com pessoas sérias, com as pessoas que eles têm, né? Sim. Mas quem opera é ele. Quem opera é Rapaz, ele. esse negócio aí do Não cheque. pode estar no nome de ninguém o seu dinheiro. Meu irmão, isso é dica valiosa. Valiosíssimo. Antifraude, porra. Antifraude. O cara Tô que falando assistiu uma que zorra dessa. De lá pra cá as pessoas fazem muito isso e daqui pra lá as pessoas fazem muito isso Mas também. assim, cara. muito. É inacreditável os contratos que a gente olha. Contratos assim de frente e verso. Do É cara mesmo. mandar $1 milhão. Falando, você mandou dinheiro assim, não, mas o cara é amigo da minha filha. Eita, Você zorra. fala certo, mas se der algum problema, como é que você vai proteger? Né? Você não tá nem acompanhando o processo. Assim, são coisas surreais mesmo. E 60%, 70% dos problemas que eu vejo são pessoas que mandam dinheiro para conta de terceiros. Né? O Rapaz. investimento offshore ele tem que ser feito em nome próprio, do seu veículo da família, e não no nome de ninguém, mútuo no nome de ninguém. O brasileiro adora esse negócio do empréstimo, né? É. Porra, manda um empréstimo que você vai receber 1% ao mês em Isso, dólar. é. Pessoal, deixa eu te falar um negócio aqui. Você que tá assistindo aí até agora, Eu. só levou pérola. Faça o seguinte, Hoje foi- bota o dedinho aí, compartilha.
Porque se você compartilhar, a gente está falando aqui de pulverizar o conteúdo para que as pessoas possam fazer investimentos altamente rentáveis. Então você, pelo amor de Deus, faz o seguinte, pega o dedo aí, compartilha, porque vai chegar em outras pessoas. Rafa tá aqui falando de a internacionalização de capital, um assunto não é da moda, um assunto atual e outra, é um assunto que na realidade eu acho que você está prevendo esse assunto, porque esse assunto vai ficar ainda mais atual a cada momento que passa. A gente está falando de mercado imobiliário, real estate, que mais promove e lastreia milionários e bilionários. Então vai lá, dá uma... E essa última dica aí, meu irmão, antifraude. Sabe o negócio que eu tava pensando, velho? Rapaz, daqui a pouquinho, com a expansão da IA, o problema vão ser as fraudes, pô. É verdade. Se a gente já vive agora, tu já passou... Até você falando. Mesmo, sem ser você, cara. Que doido, velho. Fakes, né? Que coisa louca. Aí os caras vão fazer o quê? Vão pegar os artistas que você já conhece e vão botar lá falando pra você. Imagine, manda aqui uns... Né? Que loucura, meu. Então essa dica aí pro cara, meu irmão, quer fazer... Começa... Né? Pô, você não precisa... A Rafa deu uma dica, é o seguinte, por mais que você ainda não tenha com quem fazer, você já sabe o que não fazer. Se o cara chegar pra você, meu irmão, falando assim, não, vou mandar dinheiro pra fulano, nada, bota na minha conta, abre meu negócio aí, ó, a conta é minha. Eu que vou contratar as pessoas que vão trabalhar, eu vou comprar o terreno, tá no nome da minha empresa, eu que vou fazer tudo, você vai ser bem assessorado. Perfeito. Muito bom, viu? Pô, Rafão, hoje foi Fala, viu, velho? excepcional, meu irmão. Obrigado pelo compartilhamento de informação pra gente... Aprendo muito, velho. Eu acho que a gente aprende mais do que ver. Cada dia que passar, a gente vai ter mais demanda de internacionalização. Com certeza. Eu diria que a gente tá, agora quem está internacionalizando são os early adopters, né? Aqueles adotantes iniciais. Eu já venho percebendo isso reverberando, advogados palestrando sobre isso. Todos os private bankings estão convidando seus clientes para falar em massa sobre internacionalização. Então, muito legal a iniciativa de vocês. Legal, sabe o que é legal também? De lá também para poder investir aqui. Deixa eu falar isso aqui agora, velho. É meu alinhamento de Juro, pensamento. Porque a internalização vai acontecer o seguinte, também faz sentido para quem tá lá botar dinheiro aqui às vezes, pô. E você sabia que tem gente que quer fazer isso e ainda rapaz... Olha os grupos grandes chegando aí, meu irmão. Falando, velho, tem gente querendo comprar com a gente, por exemplo, e que fala como é que eu mando. E outra, a gente tem uns contatos que mandam. Mas, velho, é sempre muito difícil, cara. Ainda se você souber, inclusive, né? Eu acho que é uma ferramenta, é uma possibilidade, sim. Porque você tem de lá também, você pode, já que você tem esse know-how já de levar e de internacionalizar, também de lá para cá. É uma internacionalização, né? Sim. É o ida e volta. Sem dúvida. A gente hoje assessora alguns investidores internacionais que têm interesse em Brasil. Como a gente entende muito internacional, a gente já sabe o caminho para esse cara colocar o dinheiro aqui. Se sentir seguro também, né, velho? Porque também... Já sabe o que é que ele não vai comprar. Eu já sei que ele não vai comprar um loteamento com posse. Porque ele vai precisar ter uma escritura. Velho, você fazer isso é bom demais. PDDU, velho, então, muitos grupos lá também tornam os nossos ativos aqui muito acessíveis para eles. Sim, você vai vender um apartamento. O Brasil acaba sendo um país com mais tom emergente. Então está no grupo de crescimento. Oportunidades, né, velho? De crescimento. Sim, mas certamente assim. Tem um cara o Brasil como é muito relevante. A gente tem entre as economias do mundo. Tem um cara lá como você, vê uma pessoa ali lá também querendo botar. Eu vou fazer, depois a gente vai bater um papo sobre isso lá. Dá pra gente fazer um podcast só sobre voltar para cá. Dinheiro estrangeiro no Brasil. Tem muita coisa pra conversar. Mesmo preocupação que a gente tá falando aqui, o que o cara tem que ter, levar a grana, buscar quem vai assessorar ele na ida. Isso agora o gringo também, pra mim, é a mesma coisa, porra. Um caso, um advogado... Coitados, eu tenho um advogado nosso de um empreendimento. Porra, já vi vários chorando, meu Deus, eu perdi meu dinheiro. Os caras compraram um prédio, velho, lá onde tem um escritório do advogado nosso, né, que ele ficou com um prédio. Ele foi contratado depois por um grupo que comprou o lugar, já tinha comprado, na ideia de fazer um empreendimento imobiliário. Foram descobrir depois que não dava pra fazer, por outras questões. Porra, isso é alocaram já alguns milhões. Entendeu? E não encontrou alguém, tá certo, que falou tudo errado, pegou, não ia falar aqui da profissão, mas não vou, porque eu amo essa profissão que eu ia falar. Comprou, velho, e aí acabou. Porque, veja só, na realidade, o que é que acontece, velho? Muito corretor de imóvel, me perdoa, eu vou ter que falar, mas muito corretor de imóvel, eu sou corretor de imóvel, mas eu estudo, eu me especializo, perfeito. Eu não vou vender gato por lebre, pô. E tem muito cara que pensa no dinheiro no bolso imediatamente. Então ele não sabe nem... Ele não sabe nem o que é uma matrícula, muitas vezes. Ele não sabe nem ler a matrícula, meu irmão. Então o cara desse vai vender um terreno, ele não entende legislação da cidade, ele não entende plano diretor, ele não entende nada. Aí ele vende desse jeito. Vende o cara compra, o cara pra lá, vai lá, vê que tem vê que tem um prédio do outro lado da rua, mas desse lado não pode.
E é assim. Perfeito. E o cara aí, Perfeito. meu irmão, perdeu lá, coitado, agora Que loucura, né? perdeu dinheiro, né, velho? E assim, eu vi muitas pessoas de fora do país, de fora do Brasil, que vieram investir e se depararam com esse cenário, velho. Então, tem estruturas aqui dentro que também tenham a especialização para receber esse cara. O cara que fala inglês, né? O cara que saiba conversar sobre finanças, Que entenda das relações de bitributação. e né? tudo isso, cara, entendeu? Então, assim, massa, tá aí plantando a semente. Você abrir um braço desse aí. A gente vai falar depois disso aqui. Legal, podcast, legal. Vamos chamar a Rafa de novo só pra poder A gente falar tem desse. institucionais, sim, e é muito desafiador. Massa. O Brasil é difícil, né? Altíssimo. Você comprar uma terra aqui é difícil, pô. Ô, meu irmão. Como é que você faça a diligência agora, né? Comprar uma terra para uma família em Conquista e tudo certinho, a diligência toda ok. Tinha 2 matrículas no cartório. É isso mesmo. Fala, como assim? Exato. Sabe? Então agora judicializando. Você vai explicar isso para um suíço? Como é que pode, né, cara? O cara acostumado a estar tudo redondinho. Precisa estar bem alicerçado. Precisa vir garimpar. Quer ver uma curiosidade legal? A gente tá falando dos Estados Unidos. Não, o quê, velho? É mentira? Não, é verdade. Então, só que você vai garimpar como? Acessando bons profissionais que já garimpam pra você. Sem dúvida. Exato. Vai! Quando a gente compra um terreno nos Estados Unidos, isso é uma característica interessante. Você, diferente do Brasil, que a gente compra do vendedor, lá você compra da Title Company, do cartório. Muito massa, é. E Do top cartório. isso, velho. Eu achei massa. Então todos os ativos vêm do cartório, livres e desimpedidos. Quando você vende, construir uma casa e vende, o comprador da casa não paga pra mim, né? Ele paga pro cartório. É, isso é Aí massa. o cartório paga o corretor, paga os closing costs, separa o dinheiro dos costes de fechamento e aí sim me devolve meu residual. Muito massa isso. É seguro pra todo mundo. É seguro pra todo Legal, mundo. velho. Você Muito tem massa, um muito ente massa ali aí. no meio do caminho, sabe? muito Não tem um massa. risco. Que Você dá um canibaço, comprar uma terra que já foi vendida, comprar uma terra que não dá pra construir o que você quer. Só que isso não existe. Rapaz, eu acho que a gente vai chegar lá. Porra, Tomara, Existe um caminho, longo. né? Um caminho. Não, velho, porque a internet, não é a internet, né? Eu ia falar, a internet era lá atrás. A internet mudou muitas coisas. caminho. E hoje a parte digital, ela te dá possibilidades de fazer revoluções dentro da burocracia que a gente tinha. É porque, velho, nós somos um ponto de interseção. Perfeito. Nós somos, você tem a mesma idade que eu, Rafael, então a gente veio do analógico Perfeito. para o digital, para qual é assim? Do digital, 32, pô, pô. exato. Só tem mentiroso hoje aqui. Aí, A gente veio no telefone, o telefone eu tinha em Pegamos casa. tudo. A lista editel, da ações da Telebahia. Telebahia, Vespa, a gente pegou todo o crescimento dessas horas. E hoje eu vejo isso aqui, velho, vejo meu filho. Quando eu liga pego pra avó do vídeo. do vídeo. Aonde tiver no mundo, fala o mesmo. É incrível isso. E quando eu começo a digitar, quando eu estou com o dedo pra abrir meu celular, meu filho toma com raiva de mim que eu tô demorando. Eu falei, rapaz, peraí. Então, assim, isso está veloz. Tá muito rápido. Perfeito. E os cartórios vão chegar até aí. E não há dúvida alguma. Todas as matrículas já estão sendo saneadas no decorrer desse caminho. A gente está comprando terreno, está vendo que a gente precisa sanear. Elas já estão digitalizadas, né? Então essas informações daqui a pouquinho vão ser uniformes. É Maravilhoso. muito né? rápido. Eu vai acho rolar. também, viu? Vai ser massa. Eu acho também. Não sei se a gente vai ter o cartório como um órgão fiscalizador, se bem que eles já são. Porque hoje, por exemplo, para você fazer uma compra aqui no Brasil, você tem que dizer a origem do dinheiro e o destino do dinheiro. Perfeito. Origem é origem. Se você botar lá, por exemplo, que está pagando em dinheiro em espécie, pode ter certeza que vai ter um processo seu na Receita Federal. Então, se você... Ou na polícia, para poder ver onde é que esse dinheiro veio de onde. Então, se você vai... A conta no banco tal, saiu daqui. Perfeito. Então, assim, a gente já está caminhando, cara, para desburocratizar. É um caminho para chegar lá. muito Né? bom, E lá os seguro, Estados né? Unidos já está, né? Anos-luz aí na frente, mas vai rolar. Vamos chegar, né? Vamos fazer um podcast sobre essa questão de trazer também o Vai ser um dinheiro. prazer. É um tema muito interessante. massa, né? O estrangeiro ele não sabe como transitar no Brasil. E ele não sabe, a gente tem infelizmente, né? A gente tem uma imagem um pouco distorcida, eu vou usar essa palavra, lá fora, né? Quando você chega aqui, porque o cara veio tomar um tombo, o irmão veio tomar um tombo, chega lá fora, ele conta, pulveriza, imagem distorcida. Perfeito. Então a gente tem que trazer essa imagem que aqui tem, sim, gente séria, Sim, que aqui tem bons negócios também, né? E tem mesmo, né? Tem, Tem cara, mesmo. tem. E vamos falar sobre isso. Rafão. Fazer um só sobre onshore. Aí, ó. Onshore é offshore. Porque pra lá vai ser offshore.
Exato. Né? Exatamente. Ô, Rafão, conteúdo sensacional, velho. Agradeço aí demais, o bate-papo com a Muito gente. bom. E Sempre rico nesse. demais. Meu velhão, pra quem vai buscar a Rafa, como é? Vai deixar o que contato? O que é que a galera. O Instagram, né? RB Bastos UFC. Eu acho que é o melhor canal. O melhor ponto de e lá contato. o time direciona para o que for preciso. Fechou. RB Bastos UFC. Renanzinho, deixar aí no. Vai fazer os collabs ali também, RB. Exato. Tem as collabs aí também que ajuda a levar. Mas de qualquer sorte, bota na descrição do vídeo também pra já ficar lá. Meu irmão, deixa uma mensagem aí pra galera que tá ali ouvindo. Bora. Mensagem, eu acho que o extrato aqui desse papo é de prudência, né? O momento atual do mundo globalizado, o mundo está sem fronteira, né? Sem fronteiras. Você tá falando da inteligência artificial, né? Eu tava conversando semana passada com um provedor de serviços para a justiça, que ele vai resolver 26 mil processos em 2 dias, com a previsão, com o sistema como vai demorar 4 meses, né? Em alternativa a um processo de revisão que iria durar 8 anos no analógico. Então, assim, esse tipo de eficiência ela vai inevitavelmente chegar. O mundo, para mim, ele já é um mundo sem fronteira, né? Então, eu acho que o importante é cada investidor, cada indivíduo, cada família ter um olhar sobre si próprio. Famílias que já têm, por exemplo, a cultura de vida internacional, seja viagens, equipamentos eletrônicos, propriedade, seja o que for, inevitavelmente elas precisam ter produção também de renda em moeda forte. Sim, né? é verdade. Rafa. Quem não tem uma obrigação, mas é muito salutar pensar em, tanto para considerar uma diversificação cambial quanto política, ambas, né? Ter alocação em outros países e de preferência países que tenham uma estrutura econômica melhor do que a nossa. Não vamos precisar aqui para investir na China. Só se você é um especialista, tem um caminho, né? Mas países que tenham uma estrutura de segurança e de previsibilidade maior, né? Então acho que o que fica aqui é uma reflexão, né? Muitas vezes esse caminho ele não é um caminho claro para quem quer começar, né? Eu acho que hoje a gente trouxe assim quebras de paradigmas aqui muito ricos, né? Verdade. A respeito do ticket mínimo, do caminho de fazer, do que não fazer, né? De quem procurar e quem não procurar. Eu recomendo mesmo que quem estiver ouvindo aqui nosso podcast que faça uma pesquisa um pouco mais aprofundada, né? Se eu fosse internacionalizaria quanto? Né? Quanto do meu dinheiro pode estar nessa produção? Alocaria aonde? Começa a fazer um exercício de pesquisa. Esses exercícios naturalmente vão colocar os algoritmos para te apresentar soluções, vai começar a chegar anúncios de soluções fora do Brasil. Se a audiência conseguir acompanhar algum tipo, você falou da Zillow, né? Acompanhar algum tipo de indicador, tudo isso já vai colocar na rotina, né, elementos de internacionalização. Sim, que é o mais importante, né? Com o tempo, naturalmente, as oportunidades surgem, os interesses surgem, vem viagens, vem as soluções, o caminho vai se fazendo ao caminhar, né? Então, acho que a mensagem aqui é se autoprovocar mesmo, fazer uma reflexão do momento, se é ou não agora o de internacionalizar, e como fazer isso, porque é possível fazer com pouco dinheiro, é possível fazer com muito dinheiro. Eu acho importante que se tenha um cuidado acima do que usualmente se tem em relação aos veículos, né? As empresas, para ter esse investimento internacional. É muito arrojado ter essa posição na própria pessoa física, né? Volto a dizer, algo que me preocupa muito. Eu tenho visto aí o movimento tributário da Receita e o movimento comercial das instituições financeiras. Isso não é positivo para o investidor, para quem investe, né? Então, ter o cuidado de fazer o certo, de preservar o capital, criar os veículos corretos, mas não deixar de, nesse momento, se fazer essa provocação, né? Quando e como, eu diria, Muito bom. né? Porque o internacionalizar ele deve ser uma obrigação de todos, né? Todos que têm algum patrimônio, que têm uma responsabilidade familiar, devem pensar em algum nível ter uma diversificação política e cambial do seu patrimônio, né?
Maravilha, Topado, cara. meu irmão. Muito bom, tô super satisfeito, meu irmão. Muito bom papo, excelente. Obrigado mesmo, Obrigado, viu? eu que É agradeço. alto nível. A gente tem que- né? alto Altamente nível, rentável, tem que alto ficar- nível. que quando conversa com o Rafa, a gente tem que buscar nas caixas aqui coisas, né? Ele já chegou na Mas- estica da porra, eu falei, rapaz. Mais aprimorada. É bom, cara, o bate-papo assim. É muito bom quando a gente tem que se desafiar, conversar sobre coisas atuais. Né? Esse bate-papo é fervoroso, fica aqui de vez em quando. Quando você entra na ciranda, né, da vida cotidiana, você acaba esquecendo de algumas coisas, de vocabulário que você deve utilizar. Então, eu sempre prezo por conversar com pessoas mais esclarecidas e educadas, e a gente, né, e politicamente também Sim, né, atenta, né? atenta, financeiramente atento, porque isso tira da zona de conforto e a gente vai crescendo, né, Rafa? Perfeito. Eu li na internet uma vez, o cara falou, se você tivesse, ele perguntou, se você tivesse apenas R$2, o que você faria? Ele falou, eu tomaria um café com alguém. Foder, Gostei, né? viu? Tão massa, né? Gostei. É isso E aí. é isso. E a gente hoje veio tomar um café no Altamente Rentável. Muito bem. Muito bom, obrigado, Eu Rafa. que agradeço. viu? É isso Prazer aí, meu imenso irmão. estar aqui Obrigado, com vocês. velho. Obrigado a você que está nos ouvindo, né? Que essa mensagem chegue aí para transformar, né, o seu momento, sua vida, sua família. Um amigo que você mandou e certamente está no momento ali pensando em levar uma grana para outro país. Tenho certeza, né, que o conteúdo, e Rafa também aí tá no Instagram dele, vai conseguir te ajudar. E fiquem todos com Com Deus e até a próxima. Isso aí, meu irmão.